Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Segurança e Cidadania. Hoje falaremos sobre o tema dos presídios no Brasil, mas com enfoque diferente. Vamos falar por quem atua por dentro, responsável pela segurança nesses estabelecimentos. Portanto, acompanhem conosco hoje essa entrevista, que nós contamos com a presença do agente federal de execução penal, Marcelo Adriano Ferreira, ele que é formado em administração e possui especialização em Direito Público, Administração Pública e também é diretor pedagógico do Grupo Focus de Educação. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante essa discussão, haja vista a crise que estamos atravessando e vivemos no sistema prisional uma das principais causas. E sistema prisional, infelizmente, é como saneamento básico, não é? As pessoas não querem investir, porém, nós temos que ter a ideia e entender o problema que é o sistema prisional, porque agora ele passa a reverberar para toda a sociedade com efeitos catastróficos, como estamos vendo. Perfeito. E até vale acrescentar que você é diretor da Federação Nacional dos Agentes Federais de Execução Penal, né? Isso, eu ocupo uma das diretorias, diretoria de comunicação, e nós estamos aí nessa luta justamente para tentar contribuir de alguma forma na manutenção da ordem pública para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Então tá ótimo, Marcelo. É impossível realmente tratar do tema segurança pública sem tratar da questão dos presídios, né? Você vê que tem vários problemas e quando noticiam sobre presídios, nunca noticiam uma solução ou algo que deu certo, né? Sempre as notícias que acabam sendo veiculadas são de barbaridades que aconteceram. Isso tudo tem uma razão, mas também tem soluções, né? Como a gente vai colocar aqui ao longo da conversa. Nós que atuamos dentro do sistema prisional, atuamos com a execução penal em si, nós como operadores do sistema temos algumas soluções a oferecer, a apresentar justamente para essa contribuição. O sistema prisional é uma das fontes da nossa crise que estamos passando no momento, notadamente de segurança pública, né, envolvendo grandes facções criminosas, e nós temos que entender também que o foco da sociedade deve mudar. Até algum tempo atrás, década de 80, de 90, o que acontecia nos presídios ficava entre muros. Então as grandes rebeliões, tudo acontecia, o cidadão ele ficava um tanto quanto alheio. Com o desenvolvimento principalmente dos meios de comunicação, em aplicativos de mensagem, o gerenciamento dessas facções criminosas passaram a acontecer de dentro dos presídios, reverberando seus efeitos para toda a sociedade. Então agora você, cidadão, você tem que se preocupar com o sistema prisional também, porque afinal de contas é uma das fontes desse nosso problema. Perfeito. Bom, Marcelo, você atua na execução penal federal, né? Então, só para o cidadão entender, nós temos os presídios estaduais e os presídios federais, também chamados de segurança máxima. Quantos são hoje? Nós temos dois sistemas se formos dividir em competências com relação aos entes da federação. Nós temos o sistema penitenciário estadual, que existe aí desde sempre, e nós temos o sistema penitenciário federal. O modelo de segurança máxima existe também no sistema penitenciário estadual. É que no sistema penitenciário federal, as unidades hoje existentes só são de segurança máxima, justamente porque foram criados lá em meados da década de 2000, com aqueles ataques de uma grande facção criminosa no estado de São Paulo, justamente para debelar parte daquela situação com o isolamento, né, das principais lideranças criminosas. Foi aí que surgiu, então, o sistema penitenciário federal, que é composto por 5 unidades de segurança máxima, né, que são gerenciadas pelo Sistema Penitenciário Federal, que está diretamente subordinado ao Departamento Penitenciário Nacional. Perfeito. Bom, eu lembro, Marcelo, quando teve o debate, né, já tiveram 2 comissões parlamentares de inquérito para tratar sobre esse tema dos presídios, sistema carcerário, né, e até na primeira reunião, acompanhando, a gente viu um debate assim muito de jogo de empurra, né? Ou seja, falando assim, mas não adianta prender porque o presídio de lá sai pior. Aí fala também não adianta aumentar a pena porque o juiz na hora de aplicar sempre abranda. Aí vai falar do juiz, é sempre um jogando. Joga no presídio, joga a culpa para a lei, que joga a culpa para o juiz. Esse jogo de empurra parece que não acaba, né? Não acaba nunca. Nós entendemos que é um problema do nosso sistema de justiça criminal. Ele deveria ser todo revisto para que nós possamos aplicar efetivamente a lei como deve ser aplicada, segundo os novos parâmetros que nós temos para a nossa sociedade. Então, os parâmetros apresentados até então não estão funcionando e o que se comprova não é a minha opinião, são os fatos, não é?
as organizações criminosas estão aí, a proliferação de crimes, né, inclusive de alto impacto social, né, nós tivemos em 2017 mais de 50 mil assassinatos no Brasil, então está aí para que seja efetivamente discutido. O que nós precisamos é identificar onde está o problema, propor soluções, que é o que nós pretendemos aqui, justamente para que nós possamos amenizar essa situação e trazer um novo rumo. Exatamente, é isso que a gente acaba defendendo, ou seja, se tem um ponto, eu tenho um ciclo de problemas, mas tem um ponto desse que é possível avançar e trabalhar soluções, que se trabalhe nele enquanto o caminho, os outros setores também têm o seu caminho de soluções que tentam avançar, né? Agora, um ponto que é sempre falado nesses debates é sobre o aumento da população carcerária no Brasil. No aspecto mundial, o Brasil se encontra atrás de quem sobre o número de presos? O Brasil tem a terceira população carcerária no Brasil, no mundo hoje, certo? Nós perdemos, né, somente para Estados Unidos e China. Até 2014 nós estávamos atrás da Rússia, mas conseguimos ultrapassar, conseguimos essa façanha, não é? Só que aí com um diferencial muito grande. Nós estamos com um aceleramento no encarceramento, enquanto todos os outros países, principalmente de primeiro mundo, estão desacelerando o encarceramento. E é nisso que nós precisamos pensar, porque afinal de contas, se juntarmos o encarceramento massivo com a impossibilidade estatal de criação de vagas suficientes para que se garantam o mínimo de dignidade e o mínimo de Estado dentro do presídio para que o indivíduo possa cumprir sua pena. Além disso, com a possibilidade de recrutamento por parte das facções criminosas, principalmente dos presos provisórios, que hoje no Brasil mais de 40% são presos provisórios, ou seja, presos que nem têm uma pena definida ainda por uma sentença. Vocês estão respondendo então, ao processo ainda e já estão lá. Se nós juntarmos tudo isso com o sistema caótico que vivemos, nós estamos identificando uma grande armadilha para o próprio país nesse sistema. Então nós temos que parar e repensar o todo como as soluções que nós apresentaremos. Então, para a Federação Nacional dos Agentes Federais, o ideal seria estimular essas medidas de desencarceramento. Isso, nós defendemos uma desaceleração. Não é colocar o preso na rua a qualquer custo, ao contrário. Mesmo porque esse aceleramento no encarceramento, ele vem aumentando e crescendo exponencialmente a partir de 2006, com a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, não é? Onde se criminalizou a posse de drogas. Nós não somos a favor do abrandamento da lei, ao contrário, mas nós somos a favor de uma seletividade no encarceramento, onde aquele preso que cometeu um crime com baixa lesividade social, como por exemplo o popularmente chamado de mula, aquele indivíduo que é contratado, que não tem um histórico, que não cometeu um crime violento, ele não deveria ser preso, mas deveria ser aplicado a ele sim uma medida restritiva de direito e devidamente fiscalizada, com um sistema eficiente, com agentes qualificados para que possam exigir o cumprimento dessa restrição cautelar e dar também segurança ao juiz, porque hoje o juiz não consegue aplicar as medidas do artigo 319 do CPP, por exemplo, são em torno de 9 medidas que são alternativas à prisão, ele não consegue aplicar também por não ter segurança suficiente para isso, por não ter, por exemplo, um inquérito social que daria a ele subsídios sobre a possibilidade de colocar aquele indivíduo preso ou não. Agora sim, até para ver um pouco, né, essa visão, trazer um pouco essa visão da sociedade, nós entrevistamos já aqui um promotor que falou que o Ministério Público praticamente não consegue determinadas condenações, ou seja, você está lá com a prova, seja do homicídio ou do roubo, mas sempre a pena aplicada é baixa, ou seja, o condenado ali ele já recai uma regra no regime semiaberto, ou então ele rapidamente, com o sexto da pena, né, ele já progride, ele ficaria pouco tempo preso e não consegue a condenação. Né? Por outro lado, a Federação Nacional das Agências Federais está trazendo essa ideia de seguir um parâmetro mundial, né, que seria justamente não levar essa pessoa presa, né, mas fiscalizá-la de uma outra forma, com restrição de direitos. Né? Para a sociedade, como pode ser vantajoso? Porque nos parece que se perguntar para o cidadão, você quer que o condenado fique preso ou solto, vai querer que fique preso. Por que seria vantajoso para a sociedade apoiar essa ideia? Não tenha dúvida. Primeiro, nós temos que classificar o preso em duas classes distintas. O preso provisório. O preso provisório, ele não tem nem condenação ainda. Ele entra no sistema prisional, esse mesmo sistema caótico, ele se torna soldado de uma organização criminosa e às vezes ele é até absolvido. E ele volta para a sociedade, só que agora devidamente fichado, batizado por organização criminosa, com a quase impossibilidade de sair com vida.
Então, nós temos que pesar efetivamente o que nós queremos para a sociedade. É lógico que o cidadão de bem, você cidadão de bem, que está em casa, que é trabalhador, que é pagador de imposto e que efetivamente quer um Brasil melhor, você pensa de forma genérica que a pena deve ser aplicada e nós pensamos assim também e nós não defendemos o abrandamento da lei. Porém, nós temos que ser inteligentes o suficiente para identificar aquilo que é melhor para a sociedade como um todo. E aí eu teria, por exemplo, um custo muito menor no sistema prisional. Porque nós identificamos hoje uma média de custo em um preso no Brasil de 3 a 4 mil reais. Uma equipe de agentes treinados que faça efetiva fiscalização pode fiscalizar até 100 presos. E esses presos cumpririam fora da cadeia todas as obrigações que o juiz determinar. E ele nem foi condenado ainda. A condenação é um segundo estágio, e aí nós podemos sim discutir os diversos percentuais para as diversas progressões. Só que aí, sem uma facção criminosa tão forte e com a possibilidade de prestar uma execução penal melhor em razão desse encarceramento menos massivo, nós teremos um resultado muito melhor. Porque o que o cidadão quer é um resultado melhor, e não a mera vingança de ver o cidadão preso. Perfeito. Então, quando a Federação Nacional dos Agentes Federais fala que prefere dessa forma, seguindo um modelo já que é adotado no mundo inteiro e que traz economia para a sociedade, economia financeira, gastos, direta. E também evitar que ele saia dali pior e vitimize ainda mais, né? Então acompanhe agora no próximo bloco sobre isso, não é? Que Marcelo acabou de falar, sobre essa atuação dessas organizações criminosas e sobre também a chamada polícia penal. Acompanhe após o intervalo.